Oiê, eu sou Lana Retori e hoje está no ar mais um Retórica Podcast. Hoje, as nossas conversas que cativam vão ser com pessoas muito queridas que fazem parte da minha história, parte da minha vida, que assim, me viram muito pequena, que fez parte da minha infância e que tem uma história de uma empresa que eu admiro, que eu me inspiro, que é uma inspiração para todos nós, que é uma referência muito grande aqui em Alagoas. E hoje com vocês, a equipe, o time, as pessoas que fazem nada mais, nada menos do que a R Pontes. Sejam muito bem-vindas, tia Marta, né? Eu te chamo tia Marta. Pois é. Obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Tia Marta é super jovem, viu? Mas eu tenho que chamar ela de tia porque moramos na mesma rua, né? Com certeza. Cresci junto com as meninas. E a Nanda, né, que é uma das filhas, que eles vão contar hoje um pouquinho da história linda que tem na vida deles e de toda a empresa. Mas a Nanda é uma das filhas e hoje as duas estão aqui para poder contar para todo mundo, né? Eu sei um pouco da história, mas eu tenho certeza que eu vou me surpreender com muita coisa que eu acompanho vocês aí, né? Vi todo o crescimento de vocês e contar toda essa história de vida, né? E história de empresa, assim como a minha vida, assim como as minhas empresas, assim como a minha história de vocês é muito parecida. Né? Tem muitas coisas que são similares. E eu queria que vocês pudessem hoje compartilhar com todo mundo que assiste, com todo mundo que gosta do Retórica Podcast, com conversas que cativam. Eu gostaria de agradecer imensamente ao meu colega, amigo que eu conheço há muitos anos, que cuida de mim e que agora é nosso apoiador aqui do Retórica Podcast, que está desde o primeiro episódio acompanhando, torcendo e efetivamente se tornou agora um grande apoiador, o Tiago, da TCBM, que é especialista em sucessões, toda a parte financeira, né? Ele cuida da minha empresa, ele cuida das minhas finanças pessoais, ele me dá instruções, indicações de investimentos e assim… É uma pessoa incrível, super próxima, não mora aqui em Maceió, mas está sempre aqui. Tem vários clientes aqui de Maceió. E a gente vai estar disponibilizando para você que nos assiste e que nos ouve um QR Code. Se você tiver interesse de fazer toda a avaliação financeira da sua empresa, é só clicar no QR Code que está aqui na tela e começar a sua avaliação. Em poucos minutos, o Tiago e a empresa dele, eles construíram todo um diagnóstico para entender como que está funcionando a sua empresa e encontrar as melhores soluções financeiras para você. Então, eu proponho um brinde para a gente começar o nosso bate-papo. Tintim, muito obrigada. Tintim. E eu queria começar, tia Marta, com você contando um pouquinho da história lá do princípio. Eu não sei como foi essa parte, mas eu queria que você contasse assim, qual foi o momento que vocês decidiram construir uma construtora? Se já nasceu uma construtora, como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Na realidade, quando eu me casei com o Roberto, eu trabalhava na Caixa Econômica e, coincidentemente, estava iniciando no setor de habitação. E Roberto, engenheiro, e sempre gostou de construir. Ele era da prefeitura e, antes de termos construtora, ele começou a construir casas. Inicialmente, foi a casa dos 2 cunhados dele e a nossa. E aí ele gostou e aí foi quando a gente decidiu, eu na Caixa Econômica e vendo que a gente precisava inicialmente de uma ajuda, de um empréstimo, e como eu trabalhava num banco que tinha já alguma facilidade, então resolvemos abrir a construtora. E, na época, é um fato interessante, nós tivemos que botar minha mãe como sócia. Porque a Caixa, ela não emprestava para a empresa que só fosse marido e mulher. Ah, que legal! Foi. Nem eu sabia dessa informação. Aí a construtora R Pontes, ela nasceu com o meu nome, o nome do Roberto e o nome de minha mãe. E aí foi quando, depois de uns 4, 5 anos, que graças a Deus começamos a construir 3 casas por ano. Inicialmente era uma casa, depois 2 casas. Com 3 casas por ano, a gente já estava conseguindo construir com recurso próprio. Ai, que bênção. E aí minha mãe disse, agora eu saio da construtora, porque esse dinheiro não é meu.
Não é meu, eu só entrei com o nome. Uhum. E aí mamãe pediu para sair da construtora. Ah, que legal. Que bacana, né? E assim, formalizar uma empresa é muito difícil, né? E conseguir, por mais que exista hoje uma linha muito grande de crédito, não é tão simples, não era tão simples antes conseguir um crédito, né? E aí, vocês terem conseguido isso para realmente dar o start de vocês. Exatamente, porque nós não tínhamos esse recurso, né? E aí a gente precisava realmente desse. O nome do financiamento na época chamava-se construção isolada. Eu acho que nem existe mais, e era justamente o recurso que a gente fazia. Uma casa, o nome já dizia, construção isolada. E a gente. Para uma coisa pontual, né? Exatamente. Aí nós vendíamos. Aí, com o dinheiro, a gente juntava e construía outra, com mais um pouco do empréstimo. E chegou num ponto que aí a gente só passou a construir com recurso próprio. Que massa, que legal. Foi. E aí, isso foi em que ano, assim, mais ou menos? Nós foi em 1988. A gente abriu a construtora em 88. E aí, não tínhamos escritório. Eu trabalhava na Caixa Econômica, os 2 horários. E Roberto em casa. O escritório era em casa, era ele só, era ele quem fazia a folha, era ele quem tomava tudo, conta né? de obra. Ele era tudo, ele era tudo. Ele era o mestre, era o engenheiro, era o pagador. E aí foi que quando em 1996 abrimos o primeiro escritório. Ah, que legal. Foi. Eu acho Aí muito interessante. Saiu da Caixa. Aí eu saí da Caixa e aí já fiquei trabalhando com ele. A gente conversa muito aqui no podcast como que é a vida do empreendedor, né? Olha só, você está falando isso lá em 1980 e pouco. Hoje não é muito diferente. As pessoas que decidem e escolhem empreender, elas não vão começar grande, elas não vão começar contratando um vendedor, um engenheiro, um serviços gerais, um RH. Sem É o condições. empreendedor que faz tudo, né? A gente tem que ter a habilidade de conseguir desenvolver todas essas funções. Até, a gente estava aqui em off conversando algumas coisas, mas até já trazendo aquelas temáticas para ter um exemplo, né? Exatamente. Porque é muito para importante. você poder ensinar, você tem que saber fazer. Ok, você não precisa ter feito contabilidade, mas você tem que entender de imposto, você tem que entender de folha de pagamento, você tem que entender tudo que envolve a sua empresa para você ensinar e conferir as coisas que estão sendo Com feitas. certeza. Né? E assim, tia, você com essa experiência de banco, eu acho que deve ter trazido um crescimento muito grande para a empresa, né? Isso porque como eu tinha assim um lado financeiro, né, mais arraigado, digamos assim, porque eu vinha de banco e passei por muitos locais em bancos. Eu cheguei no banco, eu cheguei na habitação, mas eu não comecei com a habitação. Uhum. Eu trabalhei com abertura de conta, eu trabalhei com poupança e tomava conta, investimento. Então, eu tinha já um histórico, né? Fechava a caixa, abria a caixa. Quer dizer, eu tinha toda uma história financeira. E aí foi quando eu comecei com ele na construtora, que foi em 96, que nós abrimos o primeiro escritório, que foi ali no vizinho ao Posto Convém. Que No o pessoal Farol. chama até aquela casinha de pombo, que são aquelas casinhas vizinho ao Posto Convém. Foi o nosso convém, foi o nosso primeiro escritório. Deixa eu te fazer uma pergunta. E só por curiosidade, essas casas que vocês construíram antes de pegar o financiamento, foi as suas de lá do condomínio ou outras? Já ela também. Já foi lá do condomínio? Já. Primeiro foram outras. Ah, tá. Que foi a que a gente construía no Jardim Acácia. Certo. Logo no começo foi no Jardim Acácia, que a gente vendeu, e aí depois já foi a nossa, que a gente morou 20 e tantos, quase 30 anos no Jardim do Horto. Que nós morávamos na mesma rua, né? Exatamente. Até assim, eu olho pra você e me emociono, porque eu acho você parecida com a minha mãe. Que coisa linda. E assim, né? Eu sou da idade da Beta, o Lulinha é da idade do Rafa, a Fanny é da idade da Nanda. E são 3 filhos, 2 meninas e um menino. Rafa viveu na minha casa, né? Até hoje são amicíssimos os meninos. E assim, eu fico muito feliz de ver pessoas que eu sei que cresceram por causa do trabalho, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, né? Tem tantas facilidades das pessoas que, de repente, se veem numa empresa enorme, com tudo muito fácil, com tudo muito simples.
Mas eu fico muito orgulhosa de ver, né, pessoas como vocês que batalharam desde o começo e que a gente estava sempre muito perto e de ver como tá linda a empresa, né? Como tá enorme. Depois eu adoro os números, depois eu quero saber um pouquinho dos números aí, de quantas pessoas, né, de quantas obras vocês estão, enfim, entregando empreendimentos assim incríveis, maravilhosos, com a tecnologia linda de ver. Então, vivenciar, né, acompanhar essa evolução é muito emocionante para mim. Eu queria parabenizar mais uma vez vocês por essa empresa tão linda e porque eu sei que vocês estão juntos, né? Queria agora tentar entender um pouquinho da Nanda. Eu queria que você se apresentasse, Nanda. Se desde sempre você fez uma formação pensando em entrar na empresa, contasse um pouquinho da sua história. E se pudesse até contasse um pouquinho da história dos irmãos também, né? Porque eu acho que é importante. Eu acho até interessante quando a manhã estava contando aí o início, eu fico sempre me colocando muito no lugar, porque é muito diferente, né? Minha mãe e meu pai, eles fundaram e passaram por todo o processo de uma empresa nova, de empreender, de se arriscar, né? No caso de mim e dos meus irmãos, é muito diferente, porque a gente nasceu já em um meio se encaminhando e quase consolidado, né? Consolidado. É muito diferente, né? E eu acho bem interessante, assim, porque a gente conversa muito no meio da administração sobre como você se arriscar a empreender, né? E não... Mas, assim, o que eu acho demais é que o planejamento foi muito bem feito, né? De ela ainda ter um trabalho e isso, querendo ou não, dar um apoio, né? Não precisou largar tudo para empreender, né? Uma organização financeira, fazer as coisas com calma, não começar com tudo, como você mesmo disse, querendo ou não, de acabar desempenhando diversas funções na empresa, ser o faz tudo da empresa, né? Acho que faz muita diferença, né? Lá em casa, né? Quando a gente foi crescendo e se descobrindo o que é que a gente queria fazer, eu sou a mais nova, então, assim, era muito claro para o Rafael, né, o meu irmão, que ele queria ser engenheiro igual ao meu pai. Desde o início, o Rafa sempre disse que ia ser engenheiro igual ao meu pai, ele sempre falou isso. A Roberta já era, na verdade, o sonho da Roberta era ser médica, né? A Beta queria ser... E o meu também, né? E o da minha mãe também, que sempre depositou grandes expectativas nela, né? Não minto, não era o sonho dela ser médica. A Beta queria ser arquiteta, mas a mãe queria que ela fosse médica. Primeiro o vestibular dela foi medicina para me agradar. E acabou que foi na arquitetura. E eu, como uma filha mais nova, né, que já vim já com os dois aí já iniciando as faculdades, né, já encaminhados, eu ficava me perguntando onde era que eu ia me encaixar aí. E eu gostava muito desde pequena, eu gostava muito da parte artística, de desenhar, né? E eu perguntava sempre ao meu pai, eu dizia, pai, qual é a profissão que se desenha? Ele dizia, arquitetura. Aí eu pensava, poxa, mas a minha irmã já é arquiteta, eu não posso ser arquiteta também, senão vão ser duas iguais. E aí eu fiz intercâmbio, né? Eu fui a única que fiz, de fato, um ano de intercâmbio e acabei ganhando mais tempo para decidir o que eu iria fazer. E quando eu retornei, eu pensei em fazer até design gráfico, que não tinha nada a ver com a consultora. E aí, ninguém se agradava muito. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer administração, porque a administração eu vou passear por todas as áreas da empresa. E assim eu fiz, né? Fiz administração. Dentro da administração, eu gostei muito da área de pessoas, eu gostava muito de RH, mas existia ainda um preconceito naquela época de que dono de empresa precisava trabalhar na área financeira. Que, na verdade, naquela época se falava que dono de empresa tinha que ser da área de financeira. Não, você precisa ir para o financeiro, porque o financeiro, a Roberta já está na arquitetura, o Rafael já está na engenharia, você vai ter que ser financeiro. E eu dizia, meu Deus, eu não gosto da área financeira. Mas, assim, lá em casa fazia 18 anos, tinha que começar a trabalhar. E aí, eu, na administração, comecei a trabalhar. E dentro da faculdade, eu comecei a descobrir, que ainda era novo para mim, o marketing. E eu dizia, poxa, peraí. Acho que é disso que eu gosto. Marketing é uma área que puxa um pouco do que eu gosto, dessa coisa mais artística. Eu sou uma pessoa que, assim como você, também gosto muito
de falar. A gente é faladeira, né, É, Nanda? eu sou faladeira, né? Alguém tem que botar a cara no sol, quem sempre colocou fui eu, Não, né? tanto é que na hora que eu fui convidar, né, foi assim, ó, eu conheço todos, mas eu vou pela pessoa mais próxima, que é o Rafa. Aí fui, Lulinha, ó, quero convidar o pessoal e tal. Aí ele disse, eu vou falar com o Rafa, mas ó, já lhe aviso logo, a pessoa eu acho que é a Nanda. Rafa não gosta. Não, aí eu falei com É ele. que só Roberto. Aí eu falei com ele é todo, tem aquele jeitão, né? Eu falei com É. ele, não, olha, eu vou lhe dar o telefone da Nanda, com certeza ela vai querer ir. Então, assim, de uma forma ou de outra, já fica tudo muito claramente separado, né? Cada um sabe bem qual é a sua função. Sim, e a gente foi desenhando isso, na verdade, com o tempo, né? Porque, engraçado que hoje em dia nem a Roberta atua mais na arquitetura, nem o Rafael na engenharia, né? No final das contas, a única que ficou desde onde começou fui eu, que até hoje estou no marketing, né? Mas, enfim, eu acabei me formando, né, em administração e, posteriormente, a gente tinha contratado uma consultoria. Ainda existia uma resistência do marketing, né? Mas aí, com a consultoria, a gente começou a enxergar que o marketing era muito importante. Muito Necessário, né? Era muito necessário e importante. E aí, quem acabou encabeçando o setor de marketing fui eu mesmo, que no início era eu e só, e as agências de publicidade terceirizadas, que até então quem tomava conta era o meu pai. Porque o meu pai, muito no feeling, ia resolvendo com a Impressionante, agência. A gente tinha um publicitário, na verdade, que trabalhava com a gente. E aí foi se caminhando para isso. Eu fiz um MBA em marketing. De fato, iniciei o marketing, né? A Roberta, ela acabou fazendo um MBA em gestão empresarial, né? Porque apesar dela até hoje ainda atuar um pouco na arquitetura, mas senti uma necessidade dela dar um apoio maior à minha mãe. Uhum. E o Rafael, ele até então, a gente forçava ele um pouco na engenharia, mas ele sempre teve uma admiração muito grande pelo meu pai, que acabou enveredando comercial. E o Rafa, apesar de não gostar muito de falar em público, é uma pessoa, assim, que é muito... enfim, muito simpático, né? Muito É bem assim... quisto, né? É bem recebido por todo mundo, sabe se, né? Sabe Ex- conversar em todos os lugares. Exatamente. Se dá bem, muito bem com as Querido, ele pessoas. né? É como o Com Lulinha, todos, né? O Lulinha também, ele não gosta muito de estar exatamente, dando entrevista, tá, não sei, ele fala, a Lana que é Aparecida, vai você. Mas ele é o comercial, é a pessoa do produto e, assim, é basicamente a mesma coisa, né? Que tem que estar nos relacionamentos com fornecedores, né? Com o público de uma forma em geral, com o cliente, porque quem tá com o produto é quem sabe o que o cliente quer, né? É, verdade. Certo. E ele gosta muito, né? O Rafa, ele gosta desse corpo a corpo. Entendi. E eu queria até, assim, dar, assim, em primeira mão, nós tivemos, né, na nossa última RGE, a apresentação dos nossos 3 novos diretores. Que legal. Roberta, diretora executiva, né? Rafael, diretor comercial, e Fernanda, diretora de marketing e a gente pensou em marketing e inovação. Inovação, né? Certo? Para não ficar só marketing, Sim. como a gente também precisa muito estar nesse lado muito, muito forte de inovar, Uhum. novos produtos, Novas né? tecnologias. Novas tecnologias. Então, nós lançamos nossos 3 diretores. Que legal, que É, massa, né? parabéns. E é com muito orgulho, né, que eu falo isso, porque a gente sente que isso tudo está acontecendo pelo esforço deles, eu não tenho dúvida disso, mas também pelo exemplo, Sim, né? sim. Que eles viram a gente desde o começo, eu e Roberto, como diz, Beto fazendo tudo, era o faz tudo mesmo. Depois eu entrei com tudo também, ajudando. E quando a gente começou, é como eu digo, ele começou em casa, depois o escritório era eu, uma estagiária e ele. E aí a gente passou 4 ou 5 anos desse jeito. Depois foi que a gente foi para o escritório da Gruta, que aí fomos começando a chamar, foi crescendo. Uhum. Foi realmente quando a gente foi crescendo. E me diz uma coisa, hoje, vocês têm mais ou menos quantos colaboradores trabalhando com vocês na empresa? É muito sazonal, mas é entre 250 a 300. Nossa, Né? Então, a gente hoje deve estar com uns 270. que enorme, né?
E me diz uma coisa, vocês estão com quantas obras em andamento hoje? Hoje Mais ou nós menos, não temos precisa... 3. 3. E assim, é um Três. universo, né? 3 obras. Porque Enorme. Mas eu obras fico imensas. Não, eu fico impressionada. Eu fico impressionada, porque eu me lembro quando vocês tinham as obras menores, que vocês construíam menores, e ver essa evolução. E assim, as entregas de vocês são maravilhosas. Essa história de adotar as praças, isso é muito legal, né? Porque vocês transformam a cidade. Então, assim, é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande, né? Acho que deve ser motivo de muito orgulho vocês olharem assim para os bairros, né? E dizer, poxa, fui eu que fiz isso acontecer, fui eu que transformei, fui eu que trouxe essa inovação, essa tecnologia, fui eu que melhorei, fui eu que evoluí a minha cidade, o meu estado. Deve realmente ser motivo de muito orgulho. E é muito legal ver essa formação de vocês. Eu queria saber o seguinte. Primeiro, não sei se vocês têm acesso a essa informação, mas 80% das empresas do Brasil são de origem familiar, né? E mais da metade dessas empresas, elas não perduram a segunda geração. A primeira geração é uma geração inovadora, é uma geração revolucionária, é uma geração empreendedora que já praticava o empreendedorismo antes desse termo existir, né? E aí, Mas aí não. a segunda geração, ela não conseguia dar essa continuidade. Então, a gente aqui tá vendo, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas e com empresas que estão na segunda geração e que a segunda geração fez exatamente o que você falou aqui. Transformou a empresa, algo que já era consolidado, em algo 1000 vezes melhor e muito mais bacana. Então, qual que foi, Tia, assim, o desafio de vocês pensarem, poxa, será que vai dar certo? Confiar, porque a maioria, a primeira geração, ela não confia. A segunda geração, ela precisa pagar para ver. Ela tem que, assim, mostrar que é boa, mostrar que consegue dar continuidade e melhorar o trabalho da primeira. Aqui, eu acho que só uma, que foi o pessoal da Abis, que foi até o último, que é uma história linda deles, que o seu Abdias, ele como CEO, assim, como o gestor, o que lançou a empresa, ele chamou os filhos e disse assim, agora é com vocês. E são poucos que fazem isso, que entendem que a segunda geração, que os filhos têm condição de melhorar algo que já é bom por uma série de questões que são, assim, irracionais, eu digo. Não é só por uma questão de ego, não é por isso. É realmente por ter aquele negócio como o negócio da vida e ficar em dúvida, porque ainda vê os filhos como crianças, ainda não consegue entender que as gerações, elas estão, não é, a era de evolução, ela é absurda, né? 10 anos hoje é uma, assim, acontece muita coisa. Então, é um gap gigante. O que acontecia na construção civil há 20 anos e acontece agora em 3 meses, a velocidade é muito maior. Então, como que foi para você e pro tio Beto ter essa sensibilidade de enxergar isso nos meninos, apesar de vocês terem dito que sempre houve uma introdução para isso, mas assim, de transformá-los em diretores, de entender que é o momento realmente deles terem um protagonismo e vocês irem descansar, né? Já trabalharam tanto. Eu queria ouvir de você, assim, um pouquinho disso. Na realidade, Lana, nós devemos muito à consultoria, certo? É interessante. A minha mentalidade, inclusive, hoje temos várias consultorias, com certeza, mas tem uma consultoria que é a mais antiga que está com a gente, há mais de 10 anos. Bem mais, desde 2011. E é interessante. Quando a gente contratou, inclusive foram os meninos que quiseram, né? Porque quando falava em consultoria... E aí... eu fiquei impressionada, porque eu só queria que ela fizesse por um ano, porque para mim aquilo ali era gasto, certo? Tanto é que quando fez 1 ano de consultoria, eu digo, gente, vamos acabar. E eu hoje sou, assim, fã, certo? Acho que essa mentalidade, que essa abertura, que abriu, assim, a mente minha e do Roberto para esse processo sucessório que estamos vivendo... foi graças à consultoria. Tá vendo? Eu acho incrível isso, Tia. Porque, assim,
Coincidentemente, nós tivemos a mesma Impressionante. consultoria, viu? A GPE Quero também, mandar né? um beijo pra Karina. Com certeza, ela super é merece. incrível, vai estar aqui no próxima É uma empresa temporada. familiar também. É uma Também. empresa familiar. Eles têm eu aprendi demais, são inteligentíssimos. E Uma eles, visão. Uma visão. E essa sensibilidade, eu acho que, assim, o maior diferencial deles é exatamente isso. Eles conseguem entrar numa empresa que a primeira geração gerou, lançou, e desconstruir essa ideia de que a consultoria não é necessária, né? Porque a gente tem essa, não, eu sei de muita coisa, como é que eu vou pegar alguém de fora que não tem um negócio igual ao meu pra vir dizer o que é que eu tenho que fazer? Não E é? outra coisa, pegar tudo, abrir tudo pra Contar eles. tudo, todos os meus, né? Todos os Abrir meus tudo, E segredos. construção civil, Lana, é algo assim que a gente tem muita dificuldade para fazer o benchmark, para você fazer os comparativos. Porque é um tipo de negócio, por exemplo, você vai trabalhar marketing digital para construção civil, é diferente de absolutamente tudo. Vender roupa, sem Totalmente querer dizer que é diferente. fácil, que não é fácil. Mas assim, mas é muito diferente, porque o consumo ele é um consumo diferente. Você tem o quê? 3 apartamentos na vida. A média do brasileiro, se não me engano, é 2,3, não sei, ou é 1,3, se não me engano, imóveis. Durante a vida. Durante a vida, um negócio desse, né? Já pensou? Então, que assim, responsabilidade. É a compra da sua vida. é a compra da sua Né? vida. Você tá lidando com, É. literalmente, o sonho da vida daquele cliente, É. né? É muito É. sério. Não, e essa temática da consultoria, eu acho que foi muito importante, sabe, Tia, você trazer, porque ainda mais vindo de você, né? Porque a gente que estudou Já tem e a que já consciência. nasceu, digo assim, a gente já na era da nossa faculdade, as consultorias, elas já eram algo necessário, a gente já enxergava, a gente já tinha Já essa fazia sensibilidade, parte. mas vocês não. De jeito Né? E aceitar, fazer uma boa escolha, até porque também tem todo tipo de consultoria por aí, né? Sim, sim. Conseguir fazer uma boa escolha, conseguir entender o quanto que era necessário. Porque a consultoria boa não é aquela consultoria que torna a gente dependente, é aquela consultoria que é uma mola, que faz a gente, né, e que impulsiona a gente para crescer, ser melhor e até enxergar no que a gente é tão bom que às vezes a gente não sabe. Né? Exatamente. Então, se permitir viver isso não é fácil. Eu digo aqui nem fazer análise. Botar uma consultoria dentro da empresa é a mesma coisa de você fazer uma análise. Porque você vai ter que se abrir como um todo e, às vezes, começar a ver um monte de coisa que você não quer ver, que você não sabe como resolve, aonde vai chegar, de que forma vai chegar, mas que, de repente, você vai construindo esse caminho. Exatamente. Muito importante. Que massa, que massa. E me diz uma coisa, como é que vocês se dividem hoje? Como é a rotina de vocês, assim, de trabalho? E a gente conversa muito aqui que a divisão da empresa familiar, ela quase inexiste, né? Quando você tá num domingo de almoço, você tá falando da obra, que não sei o que, aí tem um que fala, peraí, vamos deixar pro escritório. Parou. Como é lá na casa de vocês? Já aconteceu muito. Quando a gente ainda morava todo mundo em casa, era horrível, porque a gente às vezes deixava de resolver alguma coisa na empresa pra dizer no almoço a gente conversa. Aí quando chegava Era na hora almoço de negócio. quando chegava na hora do almoço era a maior complicação, né? E às vezes assim, você acabava ficando chateado com alguma coisa em casa e levava pra empresa ou algo da empresa e levava pra casa. Isso. Né? E eu, assim, eu sou fã declarada, né? Número 1 da minha mãe e do meu pai. Porque eu vivo dizendo, eu disse, meu Deus, como é que pode? Eles trabalham juntos todo santo dia na mesma sala, desde que eu nasci. E ainda tem mais, que isso não é fácil. Minha mãe toma conta do dinheiro da empresa, que não é do marido, que deixa a mulher tomar conta de casa e da empresa. Então, assim, e graças a Deus vivem super bem, né? E nós somos muito unidos também para além da empresa, né? A gente fez 35 anos de empresa no ano passado. Eu até dei aqui uma catada, porque tinha meu discurso, eu não lembrava mais exatamente do dado. Que você falou aí dos 80%. Isso. Eu ia comentar que a gente fez 35 e no ano passado, o publicitário da gente, o Luciano, tinha me dito que tinha visto um dado que só 3,5% das empresas do Brasil passavam dos 30 anos. E nós fizemos 35. Né? Então, assim, a gente fica, Nossa. né? Muito orgulhoso disso, né? E, assim, né? Para além da consultoria, eu acho que a gente tem uma cultura, né? Muito forte, muito enraizada, né? Meus pais, eles sempre trouxeram muito essa cultura familiar. A gente trata a empresa como uma família. Uma família.
né? A gente se autodenomina de família R. Pontes Pontes. a todo momento, né? Nós temos colaboradores muito antigos, né? A gente vem dando passos para se profissionalizar cada vez mais. Afinal de contas, hoje em dia, nós temos um colaborador que não é parte da família e é diretor, que isso foi uma grande evolução também, né? O Alan, ele não é Pontes, mas ele é R. Pontes e ele é um diretor, né? Uma pessoa que hoje em dia tem voz, né? Enfim, então a gente se profissionalizou muito e uma consciência e um cuidado muito grande com tudo que a gente faz, né? Não é algo... eu estava conversando esses dias, hoje em dia, como você disse, esses negócios que você vê crescer muito rápido e muito grande, porque até o tanto que a gente cresce, a gente sempre teve muito cuidado. Afinal de contas, às vezes, você até vê uma oportunidade de crescer muito. Mas não adianta crescer e não conseguir dar conta. As oportunidades, elas podem vir, mas elas precisam perdurar. Então, quando surgiu lá atrás o Minha Casa Minha Vida, que foi uma grande oportunidade para a construção civil, a gente disse, não, peraí, se a gente for para o Minha Casa Minha Vida, a gente pode perder o controle e aí vai ser pior, né? Então, assim, a gente tem muito esse cuidado, né? E hoje em dia a gente se divide muito, né? Nas áreas, né? Eu diria assim, que nós temos um DNA que é de reter valores, né? Então, a gente procura demais continuar com a nossa família, né? Assim, sempre procurando reter mesmo. E a outra coisa é que Roberto é uma pessoa... Eu fico impressionada. Eu sou fã do meu marido, né? Ai, que lindo! Então, ele é interessante porque ele é muito pé no chão, certo? O oposto de mim, né? Eu sou mais sonhadora. E ele é muito pé no chão. Então, essa história mesmo do Minha Casa Minha Vida, ele de jeito nenhum. Desde o começo Desde o começo. Ele, mas é bom, todo mundo falava, inclusive na Caixa, o pessoal me ligava, gente, está sendo liberado financiamento, tem muita obra. E a gente disse, não, vamos manter a nossa linha, certo? Que a gente nicho de quer, vocês, o nosso né? nicho é esse, então vamos continuar com ele. E aí, hoje eu realmente agradeço, nós agradecemos, porque vimos várias situações que a gente não precisou passar. É isso mesmo. Eu acho que essa fala de vocês, às vezes a gente vê a oportunidade e diz, não é uma oportunidade, eu quero agarrar. E você conseguir distinguir uma oportunidade de uma cilada é muito difícil. Então, precisa realmente ter muito esse alinhamento entre os sócios, né? Que quando é um sócio que é família, tudo se mistura, né? Porque aí você começa a trazer a tua vida, não, mas será que é isso? Será que não é? E às vezes as opiniões são divergentes, Com né? certeza. A gente é a Fé Maria. Eu, Luli e Fanny, a Com gente tem opiniões totalmente diferentes. E assim, às vezes ganha quem consegue convencer melhor, quem tem o melhor... Quem tem mais argumento. Mais argumento. E às vezes ganha realmente quem mostra os dados, né? Que faz assim, ó, é matemática. A matemática não mente. Você pode até falar bonito, mas aqui tá os números, né? Certíssimo. Então, é muito legal ter pessoas unidas numa empresa que cada uma tem a sua habilidade, que cada uma consegue ter um perfil diferente e que quando se junta é esse sucesso que vocês são, né? Eu acho que quando você perguntou como é que a gente se dividia, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Na verdade, o Rafael é a pessoa que mais puxa. Desde sempre quem vislumbra os novos negócios, as oportunidades é Rafael. Rafael sempre está focado nisso aí. Sempre. Né? A Roberta é muito de organizar a casa. Controladoria, ela está fazendo, inclusive, né? A área dela é de controlar a casa mesmo, né? Sempre assim. Processos, qualidade. O Roberto, ele é uma pessoa muito pé no chão. Como ela mesma disse, meu pai é aquela pessoa que ele sempre traz para a nossa realidade. Vamos ver se realmente isso aqui... Não, calma, peraí, vamos com cuidado, né? Eu digo que ele é a marca da R. Pontes, a credibilidade, certo? Porque como ele... Inclusive, isso não só sou eu que digo, não. É o mercado mesmo que diz, porque ele é realmente, assim, aquela pessoa muito, muito
centrada, muito equilibrada. Valores muito... Muito pé no chão e os valores mesmo, como a Fernanda disse. E aí, graças a Deus, esse exemplo nós estamos passando para os meninos, né? Para os meninos, não, os nossos diretores. E vê só. E hoje a gente tem um propósito muito claro, né? Que é algo que a gente demorou muito para descobrir, porque eu acho que já era algo que sempre esteve presente no nosso DNA, mas a gente não sabia traduzir. E aí, quando foi agora, nos 35 anos, depois de Karina cobrar muito, a gente se reunia muito, qual é o propósito, né? E a gente, assim, foi em busca, né, de descobrir, né, que, no final das contas, a gente sempre traduz que tudo que nós fazemos, a gente faz porque a gente se importa, né? Então, assim, a gente sempre diz muito, porque, às vezes, a gente, quando vai para os números, nem sempre só os números eles fazem eles norteiam as nossas decisões. Muitas vezes as decisões elas são tomadas em cima da emoção, mas na emoção no sentido de se importar, né? Por que a gente vai fazer o house concept, a personalização? Dá muito mais trabalho, depois dá muito mais problema, pode vir a dar mais problema, como também dá mais custo, ou seja, a margem é reduzida. Por que a gente vai fazer? Não, poxa, mas o cliente está comprando o apartamento da vida dele. E a gente se importa com ele, entendeu? Então, por que a gente faz isso com um colaborador? Porque a gente se importa com o colaborador. Por que a gente adota uma praça? Porque a gente se importa com a comunidade. Então, a gente foi percebendo que tudo que a gente fazia era sempre porque a gente se importava. Inclusive, o projeto que eu tenho, que é o Ponte Solidária. Ah, que lindo. Fala um pouquinho desse projeto, tia. Fala um pouquinho. O Ponte Solidária é um projeto que, na realidade, foi encampado por mim, né? Tenho até orgulho de dizer, porque eu senti a necessidade a gente sempre se preocupa em ajudar os nossos colaboradores, as pessoas que estão em volta da gente. Mas, e aí? E a gente também se preocupar com as pessoas que precisam, que a gente sabe que tem não só criança, como idoso, né, como as comunidades em geral. Então, ele foi criado para a gente fazer assim, mensalmente. A gente aproveita um evento, por exemplo, outubro, Dia das Crianças. Aí a gente faz uma coisa voltada para as crianças. Aí a gente faz todo, tipo lanche, presente. A gente escolhe uma creche ou uma instituição para fazer aquele evento. Aí, do idoso, aí a gente vai para um lar do idoso. E geralmente a gente baliza em cima dos resultados da gente, não é Também isso? Agora é de acordo com o número de vendas. Entendi. É um percentual calculado em cima da quantidade de vendas. Isso aí a gente... E eu fico assim, amo fazer isso, cobro do meu RH toda essa programação, a gente se reúne anualmente para a gente ver as instituições. Que legal. Então, assim, é lindo de ver que é uma empresa completa, né? Que pensa de encontrar as melhores tecnologias, de entregar as melhores soluções para o cliente, porque está preocupado realmente em fazer parte da vida do cliente de uma forma que vai fazer a diferença. E não só de quem está consumindo diretamente de vocês, mas da comunidade em que vocês estão inseridos, em que a gente está inserida, na nossa cidade, quando vocês adotam uma praça, né? Do lugar onde a gente pertence, né? E essa questão, acho que todos que passaram por aqui falaram do desafio da mão de obra, né? Do desafio da mão de obra, é porque a gente não acha mão de obra qualificada, porque é muito, na minha área de varejo, para falar, é muito difícil ter vendedor. Como é que você faz para conseguir ter tantos vendedores que são empenhados e tal? E eu acho que é muito sobre isso, né? É sobre a gente realmente encontrar pessoas que tenham um propósito parecido com o nosso. Elas já não vão nascer. Você não vai contratar um colaborador, ele já pensando em ser dono de uma conjuntora. Mas ele saber a história de vocês, ele saber quais são os comprometimentos, quais são os valores que vocês têm, que vocês não abrem mão, que são inegociáveis. E que esses valores também sejam inegociáveis para ele, começa assim uma relação,
né? E aí se vai caminhando. E nesse desafio de mão de obra, o que assim, a construção civil cresceu, deu um boom gigante, né? Aqui no nosso estado. Hoje a gente tá... eu brinco com meu marido, né? A gente tá procurando apartamento há séculos e é muita oferta, mas ao mesmo tempo você fica confuso, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa, você não sabe o que é bom e o que não é. Lógico que tem as empresas que têm a credibilidade, a gente sabe, é um R-Pontos, eu sei que já é bom. Eu sei que já tem todo um know-how por trás. Mas em relação à mão de obra, porque com essa quantidade toda de empresa entregando empreendimentos legais, com qualidade, como é que fica? Vocês fazem uma formação? Como é que é? A mão de obra, principalmente nessa fase que estamos vivendo, está muito complicado, porque principalmente é especializada, né? O que a gente precisa mais é da parte que é tipo um elétrico, hidráulico, as pessoas com formação. Então, a gente procura, dentro do possível, contratar as pessoas, entre aspas, que já venham com um know-how, que já venham com, né, um histórico ou um currículo já, mas quando a gente não consegue, aí a gente tem que... Aí vai para a SESI, Senai, para fazer cursos. Entendi. Porque está complicado. A gente tem, como eu mencionei, né? Nós temos muitos colaboradores muito antigos, né? A gente tem Principalmente a parte administrativa, né? Principalmente a parte administrativa. Mas mesmo de obra, nós temos uma cultura de retenção, como a Marta falou no início, muito grande. Então, como a gente geralmente... O nosso ciclo de obras, ele tem mudado mais agora. Porque antes a gente trabalhava sempre com 3 obras... e cada obra ela tinha uma fase distinta e a gente conseguia ir girando as equipes, né? Basicamente tem uma equipe só e fazia um giro. Eram três tipos de equipe, né? Uma equipe de fundação, uma de estrutura e uma de conclusão. E aí, quando estava concluindo uma, estava começando outra, então a que estava começando aquela equipe mudar e aí por diante, né? Olha só a logística, como tem que ser, né? A gente conseguia fazer isso, era maravilhoso. Hoje, infelizmente, a gente já não consegue mais. Mas tem muitos colaboradores, principalmente de administrativo de obra, que eles estão com a gente há anos. Muitos anos mesmo. Assim, a gente, ano passado, nós premiamos vários colaboradores com 15, 20 anos de casa. Né? Que legal. Muitos. Então, assim... E a gente faz muito carreira dentro, né? Uhum. Quem está dentro sempre tem mais oportunidade de ascender do que a gente acabar contratando alguém de fora, porque já conhece... A gente já tem já sabe como se trabalha. Então, assim, não é difícil pelo tamanho da empresa, pelo volume de obra, que a gente acaba obrigatoriamente tendo que contratar novos colaboradores. Mas, graças a Deus, a gente tem alguns poucos e bons colaboradores que já são, assim... Consolidados, né? Nós temos caso, eu agora mesmo, antes de ontem, eu estava fazendo até um levantamento que me pediram, e é tão interessante, eu tenho um caso, inclusive, de um colaborador que ele começou como servente e hoje ele é mestre. Ai. Né? Que coisa linda, né? Não, maravilhoso. Tivemos vários. Irmãos, já, assim, a gente tem caso do nosso primeiro mestre, que os filhos trabalham com a gente até hoje. Linda, se aposentou com a gente das casas do Aldebaran. E os filhos deles trabalham com a gente até hoje. Então, assim, a gente realmente tem essa cultura aí que eu acho que é o melhor, né? Com certeza. Se toda empresa puder fazer isso... Com certeza. Eu falo muito sobre isso, né? Eu mostro... Eu faço processo de seleção e, às vezes, eu coloco 70 pessoas para tirar 2 de vendedor, né? E aí, eu sempre começo os processos dizendo assim, desculpe o que eu vou dizer, mas um talento não fica desempregado. E eu tô falando com várias pessoas que estão desempregadas. Mas aí, quando eu começo a falar e mostrar... E aí, o processo de seleção, eu falo assim, agora, quem não tem afinidade com o que eu tô dizendo, fica à vontade, pode se retirar e não precisa dar continuidade ao processo. Mais de 50% sai. Jura? Juro. Por quê? Pra você ver, eu coloco 70 para tirar 2. Por quê? Porque as pessoas, quando você dá a oferta do trabalho... Quando você dá a oferta do trabalho, elas não sabem nem o que é, não sabem nem para que empresa é, elas aceitam qualquer coisa. Pela necessidade,
Mas, ao mesmo tempo, quando você vai procurar um trabalho só pela necessidade, você vai fazer uma coisa temporária. No nosso setor, o que acontecia muito? As pessoas queriam a diária. Aí, você falava assim, não, vou te contratar. Aí, ela precisava trabalhar 3 dias, ganhar 400 e poucos reais. Aí, ela trabalhava aqueles 3 dias, ganhava os 400 e poucos reais. Depois, não ia mais. Porque a necessidade dela não era uma coisa... Porque no meu setor, né, o trabalho de vendedor é assim, não tenho nada o que fazer, não arrumei nada na minha área, eu vou ser vendedor. Uhum. E não é fácil ser vendedor, né? Vendedor de jeito qualquer nenhum. coisa. E um bom vendedor, ele faz bem qualquer profissão, Verdade. né? Eu Isso digo é. toda hora, eu digo, me bota pra vender uma camisa pra você ver se eu não vendo. Eu vendo na mesma, eu duvido uma pessoa conversar comigo e sair sem comprar. Ele vai comprar. Então, isso ajuda a gente em qualquer área. Se você é médico, se você é advogado, se você é engenheiro, você vai estar sempre vendendo alguma coisa, É né? verdade. E a gente conseguir, é o que eu digo, é o método que eu utilizo. Como é que eu consigo hoje ter as 10 unidades de loja e ter uma equipe que a gente formou por isso? Porque as pessoas entraram como estoquista, entraram como apoio de loja e hoje são gerentes gerais, né? Hoje são supervisores, mas não foi do dia para a noite, foram 9, 10, 15 anos de construção, de esforço. Então, eu acho que a gente passar essa mensagem, eu falo muito disso no varejo, e vocês mostraram isso e falaram sobre isso, basicamente é a mesma coisa que eu faço na construção civil, né? Que às vezes a pessoa pode pensar assim, meu Deus, para eu conseguir um trabalho na construção civil é impossível. Mas se você for um bom pedreiro, se você for um bom eletricista, se você for um bom encanador, todo mundo está precisando de pessoas boas, ou seja, qualquer área está precisando de talentos, né? E aí, é como você se apresenta, é como você fala, é como você vai chegar na empresa para mostrar as suas habilidades, os seus dons. Então, o talento nunca vai ficar desempregado, né? E o que eu acho mais incrível, assim, é que quando a gente percebe de ter alguns colaboradores que vieram até de outras empresas, que às vezes até ganhavam mais, ou enfim, mas que acabam chegando na R Pontes e, assim, se apaixonam pela a administração da empresa, como a gente enxerga, né? Porque a gente vê, graças a Deus, a maioria dos nossos colaboradores, eles vestem a camisa. Você vê que eles gostam da empresa genuinamente. Falam bem da empresa genuinamente, É o né? clima, né? E aí eu acho que essa troca, né? De a empresa cuidar dos colaboradores acaba fazendo com que os colaboradores também queiram cuidar da empresa. Com certeza. Né? Porque se também a empresa trata o colaborador como simplesmente uma pessoa ali que está lhe ajudando a desempenhar a função dela e o que a empresa precisa fazer, né? Eu me emocionei, eu vou dar esse depoimento, porque foi o seguinte, nós contratamos uma empresa para fazer o arquivo. Nosso arquivo, lhe confesso, que nunca tínhamos contratado uma empresa para fazer o arquivo físico, porque nós precisamos, temos documentos que precisa passar a vida toda, tem documento que são 20 anos, tem documento que são 5 anos de guarda e por aí vai, né? E essa empresa, ela chegou para mim, eles terminaram semana passada, e ela chegou para mim e disse, Marta, eu já fiz muito arquivo de muitas empresas, construtoras, a parte também na parte de Estado, prefeitura, vários. E eu nunca vi colaboradores tão satisfeitos e falarem tão bem dos diretores, dos líderes, como é aqui na R Pontes. Eu estou impressionada. Ai, que massa. É o exemplo, né? Eu fiquei assim, eu digo, poxa, isso para mim não tem preço. Não tem verdade, preço. é verdade. E essa cultura sendo trazida de volta, eu acho que ela é o que vai fazer a diferença no mercado, assim, na economia do mundo. Porque você cuidar bem das pessoas. Porque o que é uma empresa? Eu falo sempre isso também. O que é uma empresa? Empresa são processos, né? A gestão, elas são processos, que são os procedimentos, e são pessoas. Quando você tem os processos que a gente está todos os dias revendo e tentando melhorar, não é isso? Por mais que você tenha processo organizado, você tem que estar revendo toda hora.
Sempre. Pra evoluir. É melhoria contínua. Melhoria contínua. Então, é você estar o tempo inteiro revendo os processos e encontrando as pessoas certas para executar esses processos da melhor maneira possível. Uhum. Pelo menor tempo, com a melhor produtividade, gastando menos. Então, nunca vai ser diferente. Você nunca vai conseguir que um processo, por mais tecnologia que exista, ele se faça sozinho na empresa. Não, jamais. Né? E você Verdade. também nunca vai conseguir uma pessoa, por melhor que ela seja, ela pode ser uma pessoa ótima, mas ela precisa se profissionalizar, entender desses processos e ter esse casamento. E isso é o que certeza. faz a empresa dar certo, né? E eu fico super feliz quando eu vejo, assim, uma empresa como a de vocês, tão preocupadas e tão comprometidas com as pessoas, né? Porque é algo que está voltando e que, se não voltasse, eu não sei onde é que ia parar. É verdade. Então, a gente poder mostrar para o jovem que está começando, que a gente, às vezes, jovem, tem que tomar tantas decisões sem entender de nada, sem saber de nada, né? Mas que existe um ponto de partida, que existem boas empresas para trabalhar, que vão te valorizar, que vão investir no seu crescimento, que vão ficar felizes com as suas conquistas e que dá para você trabalhar a vida inteira, né, numa Lana, e empresa. você olhar para o seu colaborador. É tão interessante, o Roberto disse que ia até chamar a atenção dele, mas a Fernanda sabe disso. Todos os dias que eu chego no escritório, eu vou falar com todos. Eu dou bom dia, falo com todos. E se eu vir algum deles mais quieto, mais calado, eu chego perto. O que é que você tem hoje? O que foi que houve? Você está com dor de cabeça? Está sentindo alguma coisa? Então, eu acho isso tão importante, Demais. porque você se sente Acolhido. valorizado, acolhido. E isso eu faço questão de fazer e tenho certeza que meus filhos irão dar continuidade. Com certeza, porque eles veem vocês fazendo. E é o exemplo, né? Ai, que delícia. Delícia. Gente, foi maravilhoso. E deixa eu lhe dizer, eu sou fã de vocês. Ah. Também. Eu digo ao Rafa, Lulinha, né, que é mais perto da gente, e eu sou assim, eu fico, torço, parabenizo, viu, porque... E feliz, né? Porque Feliz. saiu da obra para consumimos, né? Além de tudo. Exatamente. Somos, assim, a gente faz a troca de economia, né? Porque vocês consomem daqui, a gente consome de lá. Tudo certo. E assim, tô muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada, minha gente. Olha, não foi fácil encontrar a agenda, né? Porque essas mulheres... Eu queria brindar de Ai, novo, vamos. porque realmente eu amei. Que bom, que Muito bom. obrigada por essa obrigada. oportunidade. Que bom. E eu espero todos vocês conferindo 100% desse episódio, que foi incrível, que eu amei, com a Roberta, desculpa, com a Fernanda e a Marta, mas que também todo mundo que faz parte da empresa aí, Roberta, Rafa e Beto, né, essa família maravilhosa, uma família incrível, que eu tenho o prazer de dizer que faz parte da minha vida, fez parte da minha vida inteira, e que hoje aí tá com essa empresa linda, aí trabalhando muito bem seus colaboradores, construindo. Me diz uma coisa, antes da gente encerrar só, o que é que tem de novidade, assim, pra gente soltar em primeira mão, que pode ser falado? Me diga, você falou sobre uma tecnologia que você podia até dizer um pouquinho mais. Você falou, não, porque a gente... Um tipo de tecnologia que você falou que está colocando em algum dos empreendimentos de vocês, que você falou que é Não, caro. House Concept já existe, né? Tá. Que é a nossa personalização. Isso é, na realidade, já há um bom tempo. É que nós somos pioneiros no estado, né? Em fazer personalização ainda na planta, né? A gente tem esse sistema de personalização, já temos aí um know-how, né? Desde 2016 atuando. É uma marca da R Pontes, registrada. House que Concept legal. é a nossa marca. E aí que o cliente ele pode personalizar o apartamento dele, né? Para receber ele já com todas as garantias e com todas as facilidades, porque hoje em dia o que a gente quer, né, é conforto, né? E sendo feito tudo dentro da segurança, né? De ser feito pela empresa e não se arriscando numa Baseada obra. nas NRs todas. E atualmente nós temos 3 empreendimentos sendo construídos, né? Temos imóveis para investidor, imóveis para moradia, o Beira-Mar lá na Cruz das Almas, o Open. Temos imóvel familiar ali próximo ao Parque Shopping, né? No complexo do Parque Shopping, que a gente vai estar lançando agora a 2ª torre. É o que seria de mais novo agora. Mês que vem a gente deve estar lançando o Blend Gran Reserva.
E temos Summit, né? Que é para investidor, né? É o Summit Mário de Guzmão e muito em breve o Summit Praia. Nossa, que Ô, legal. Fernanda, e o alvará da passarela, né? Ah, sim, essa semana a gente recebeu o alvará da passarela, que a gente vai executar a passarela que liga o complexo ali dos empreendimentos atrás do Parque Shopping ao Parque Shopping. Vai Então, ser a R Pontes que executada vai fazer pela R essa- Pontes. Nossa, vai que fazer essa legal. execução. É. Parabéns, parabéns, meninas. Mande um beijo enorme para todos, né? Diga que seria ótimo ter todos aqui. A gente tá sempre acompanhando. E você que tá pensando aí em comprar um imóvel para investir, para se mudar, eu digo uma coisa, a R Pontes faz toda a diferença. Meninas, muito obrigada. Eu amo cozinhar, né? Normalmente eu tento trazer uma comidinha que eu mesma fiz e tal. A ideia do podcast é essa, é como se eu estivesse convidando vocês pra gente tomar um vinho lá em casa. E a gente vai batendo papo. E eu tô danada tomando E não é vinho, bom, viu? e não é bom. Só não é lá em casa, mas assim, aqui eu também me sinto em casa, aqui no estúdio, né? Então, a ideia é essa. E assim, pra agradecer a gentileza, o tempo, a disponibilidade, que eu sei que não é fácil, né? A agenda, mãe, empresária, esposa, todas essas funções que nós desempenhamos, eu sei que não é fácil. Mas para agradecer por vocês terem vindo, eu fiz uma cocadinha. Eita, que Eu delícia. não sei se vocês que gostam, linda. mas olha, Eu uma adoro. cocadinha que eu mesma faço. Eita, que Chique, arraso. linda, arraso. É. Meu marido vai amar. Pronto. Já penso logo nele, tá vendo? Olha, coisa linda. Aí, se quiser, assim, só dá uma esquentadinha com um cafezinho, é uma Eita, delícia. delícia, Depois do amei. almoço, é uma Oh, que delícia. delícia. Pra vocês lembrarem um pouquinho, né, dos nossos momentos Da aqui retórica juntas. que eu amei. Gostou? Adorei. Parabéns Foi também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigada. Espero todos vocês conferindo esse episódio com a R Pontes.